Só que veja que interessante esse processo das prévias do PSDB, porque além de expor essas fraturas internas, todo esse fiasco, essa tentativa desastrosa de fazer as prévias, desvalorizou o poder de barganha e o valor do passe do PSDB. Então ele já entra, quem quer que seja o candidato, Eduardo Leite ou João Dória, já entra muito enfraquecido para disputar ou para construir, pavimentar esse caminho da terceira via. Porque hoje, como eu até fiz na minha pergunta, disse na minha pergunta ao Zé Aníbal, ao senador Zé Aníbal, a terceira via acaba sendo representada pelo Sérgio Moro, por mais maluco que isso possa parecer, né? Porque são 3 mais bem colocados nas pesquisas, tudo bem. Tem o Ciro Gomes também, que é visto como uma pessoa de centro-esquerda, acho mais difícil crescer. Você tem o Sérgio Moro, que vai disputar os votos da direita, centro-direita, frustrada, decepcionada com o governo Bolsonaro. E aí você tem os 2 polos, Lula e Bolsonaro. E que poder de atração o PSDB exerceria nessa terceira via? O que ele teria a oferecer para ser o cabeça de chapa depois dessa luta, dessa disputa fratricida, dessa disputa interna? A gente só vê o PSDB diminuir de tamanho nos últimos anos. Em 2018 não chegou ao segundo turno, teve menos de 5% dos votos. Esse ano, até quando o Rodrigo falar, quando o PSDB cai para a esquerda, mas o PSDB tem caído bastante para a direita também, porque se você for ver a bancada hoje de deputados federais do PSDB, a maioria vota com o presidente Bolsonaro. Tanto que até o Arthur Vigílio lembra pautas muito econômicas. Isso. Que é o risco de... As pautas mais econômicas. Não só nas pautas econômicas, mesmo no voto impresso, houve uma participação importante em várias pautas econômicas, mas só isso não explica. Existem várias disputas ali regionais em que candidatos tucanos apoiam o presidente Bolsonaro. E essa é a realidade regional, não estou nem fazendo um juízo de valor, não. Eu só estou querendo dizer que com isso, de alguma forma, o PSDB perde a identidade, perde o poder de reivindicar para si a construção de um caminho alternativo. Porque se ele vota sempre com um candidato à presidência, você tem um apoio a esse candidato, que é, no caso, o Bolsonaro, em vários estados do país, você acaba perdendo a força para representar um outro polo de poder. Eu acho só que tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, em relação ao Sérgio Moro, até concordo com você de que hoje ele é o nome mais forte para essa terceira via, embora não acredite que a terceira via tem alguma capacidade para chegar num segundo turno, ou a eleição, na minha opinião, continua sendo entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O Moro terá uma dificuldade muito grande, primeiro para explicar o que ele pensa fora da agenda anticorrupção, que ninguém sabe, e segundo, como ele vai fazer para se sentar, ter governabilidade com partidos cujos representantes ele mandou prender, inclusive do próprio PSDB. A Lava Jato fechou o cerco contra vários tucanos, basta se lembrar do Paulo Preto, que comandava a Dersa, dos desvios do Rodoanel, o próprio senador licenciado José Celso, Aníbal está na vaga dele neste momento, o Aloysio Nunes, que foi senador também pelo PSDB aqui de São Paulo, todos eles entraram na mira da Lava Jato. Também me chama a atenção o governador João Dória ter entregue tão rapidamente essa candidatura do Rodrigo Garcia, porque caso ele perca essas prévias para a presidência da República, né, para ser o candidato, não restará nada a ele. Imagino que não há um recuo possível para tentar ficar com o Palácio dos Bandeirantes. Ele só trabalha com a hipótese de vitória, eu acho, né? É muita confiança. Não, mas confiança, é isso. Agora tem só que lembrar que a maior máquina, o Estado de São Paulo é um orçamento bilionário, é a maior máquina possível. Né? Então, entregar o Palácio dos Bandeirantes assim, o Rodrigo Garcia é um desconhecido. Vai ter muito dinheiro para colocar na eleição? Vai, mas é desconhecido do público. Constantino. Deixa eu só entrar nessa questão do Moro, porque eu não sei qual é o espanto não, tá? Para mim o Moro é um tucano de alma. Né? A gente nunca soube o que o Moro político pensava, mas ele está dando vários indícios aí, né? Se aproximou, inclusive, de pseudo-liberais, né? Movimentos decadentes, inclusive, fala em crescimento sustentável verde, desarmamentista. Ele tentou levar a Ilona Zabol, uma globalista, para o governo como consultora, vamos lembrar disso. Então, o tucano político, o Moro político está claramente se saindo de um armário tucano, né? Outra coisa que ele já disse sobre a governabilidade, Silvio, que tem gente boa no centrão. Então, assim, é até estranho, né? Uma bandeira ética, que é o que ele tem de forte, ao lado de um Luiz Miranda, como foi ali na filiação do Podemos, e já elogiando que tem gente boa no centrão. Então, eu não vejo surpresa, não. Para mim, o Moro poderia ir para o PSDB tranquilamente, ele se sentiria em casa. E quando ele fala que o Lula flerta, né, com o autoritarismo, eu me lembro do Moro naquela duplinha com o Mandetta, né?
redigindo uma lei que previa vacina compulsória. Eu me lembro do Moro calado, sem falar nada, com gente sendo presa no Fecha Tudo, lá em praça pública, em praia, no calçadão, e o Moro quieto. Aliás, e STF, né, Lacombe? Não, e o Moro quieto em relação... Não fala nada sobre o arbítrio do STF. Nada. As sentenças dele foram todas, né, canceladas, né, banidas, não existem mais. Ele está sob suspeição. E eu também não me lembro de ter visto uma crítica mais enfática, né, do Moro ao STF. Concordo. Só uma provocação aqui para todos nós debatermos, né? Ainda não está muito clara qual é a bandeira dessa próxima eleição. Ainda não está muito clara. A eleição anterior era anticorrupção, né? Tava muito nítido. Isso ainda não está muito claro. Eu acho que para mim está claro. Até vou puxar rapidamente aqui. Vai ser economia, não vai ter como ser outro jeito, porque outra coisa... Economia sempre né? Mas... Não, mas com muito mais intensidade. Você lembrou bem, por exemplo, anticorrupção, antipetismo, antipolítica eram bandeiras, pautas muito claras da eleição de 2018, tanto que o Bolsonaro conseguiu surfar sozinho em todas essas ondas e justamente capturar um eleitorado que até então era do tucanato, do centro-sul do país, do sul, do sudeste. Aqueles eleitores antipetistas que estavam acostumados a votar no tucano, de repente migraram em peso para o Bolsonaro. O que os tucanos têm para oferecer hoje em dia para de repente, conquistar esse eleitor de volta? Acho que fica essa pergunta. Até nessa pesquisa ontem da Paraná, que eu mencionei rapidamente, tem até uma pergunta no final interessante, quais são estou tentando achar aqui, quais são as principais preocupações do país, mas são todas da área econômica. Uma delas, eu lembro, era a inflação e a outra é o desemprego. Isso soma 34% do eleitorado. Se você fizesse essa pergunta em 2018, corrupção era a maior preocupação, corrupção, saúde, então assim, mudou. E aí, o que o Bolsonaro também vai ter para oferecer no ano que vem, que é um ano de crescimento, sei lá, quase inexistente. O mercado já está apontando 0,7, saiu ontem no boletim. E aí eu fico pensando no seguinte, qual seria a diferença do plano de governo do PSDB, vencendo as eleições, se o Eduardo Leite fosse eleito e se o Dória fosse eleito? O que difere um do outro? Será que o Dória é mais liberal e o Eduardo Leite é menos? Como saber? Aí acho que tem a ver com a personalidade política, com o tamanho político, o preparo, o traquejo político de cada um. E é muita briga para 5% do eleitorado, né? É muita briga para escolher quem vai perder a eleição. Na verdade, nessa pesquisa que a Amanda mencionou aí, a imensa maioria se mostrou desinteressada em relação à política. Nós estamos debatendo já isso, os políticos estão se mexendo muito nos bastidores, mas o povo não está interessado com isso ainda. Agora, eu acho que vão lembrar lá na frente quem mandou fechar tudo, quem mandou ficar todo mundo em casa e a economia via depois. As pessoas vão ter memória para isso, sim. Agora, essa pesquisa aponta que tem 1/3 da população que está muito interessada em política, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. A politização do brasileiro é um ponto positivo. Não tenho nenhum problema também com a polarização. O problema é o ódio e a agressividade. Saúde ainda é a primeira preocupação. Eu achei que 21% desemprego e inflação vem em seguida, custo de vida, né? Com 17% cada um. Então...